Queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Sou eu aqui, Pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Fonte de Milagres, trazendo mais um vídeo para você. Primeiramente, quero te fazer um pedido. Deixa aí o seu joinha, coloque lá no sininho de notificação para que você possa sempre estar sendo notificado quando nós estivermos colocando novos vídeos. Peço também para que você se inscreva aí no nosso canal. O pastor Tiago está iniciando agora, está querendo falar para vocês a respeito do amor do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Venho aqui trazer palavras do reino, palavras do céu para o seu coração. Amém? Eu quero que você medite comigo aqui em Êxodo, no capítulo 12, vai falar a respeito da Páscoa. E a nossa Bíblia, a nossa palavra de Deus, ela diz o seguinte, no livro de Êxodo, no capítulo 12: E disse Deus a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o princípio dos meses, e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Não sei se você está entendendo. Existe um calendário judaico, cujo primeiro mês do ano é abril. E o nosso calendário, o primeiro mês do ano é janeiro. Acha que a Páscoa não é comemorada no dia 14 desse mês. Mas quero eu dizer aqui, a mensagem é a seguinte: o nosso Senhor Jesus, Ele foi a Páscoa para nós. Quero eu dizer aqui, desculpa se você não sabia, mas eu quero eu trazer já de primeira mão se você não sabe. A Páscoa não é um coelhinho que bota ovos de chocolate. A Páscoa não é doce, muito pelo contrário. A Páscoa foi muito amarga para aquele que nos amou e se entregou por nós naquela cruz. Ele foi chicoteado, blasfemado, coroa de espinhos, prego nos pés, prego nas mãos. Essa foi a Páscoa. A Bíblia diz que eles guardassem o cordeiro no dia 10 do primeiro mês, para que eles ficassem resguardados, para que eles não pudessem sair, para que eles não pegassem nenhum carrapato, nenhum carrapicho, e que nenhum mal viesse a acontecer a esse cordeiro nesse decorrer do tempo, para que no 14º dia ele fosse imolado ou sacrificado. E a Páscoa nada mais é do que libertação. E esse ano de 2023 haverá libertação sim, haverá transformação sim. Eu acredito que na sua casa, acredito que na sua família haverá libertação. A própria palavra diz que às vezes estamos presos em nossos pecados e delitos, coisas que cometemos, coisas que somos presos a elas, o vício. Pessoas que são viciadas em drogas, em bebidas, pessoas que começaram a fazer coisas e que virou rotineiras e que são pecados que a pessoa acostumou a fazer. Falar da vida do irmão, isso vira costume, vira excesso. E eu quero te falar aqui a respeito da Páscoa do nosso Senhor. Essa é a primeira Páscoa que eu acabei de ler. A primeira Páscoa foi exatamente 430 que eles ficaram cativos, os filhos de Israel. Mas entenda que sobre os filhos de Israel havia uma promessa, e a promessa de Deus não cai por terra. A promessa de Deus, ela prevalece. Eu quero já te fazer uma pergunta: o que mais prevalece? As ameaças de Satanás ou as promessas de Deus? Às vezes ficamos de cabeça baixa, às vezes pensamos coisas, vivenciamos momentos difíceis, mas eu quero te fazer uma pergunta: se você tem um Deus que zela por você, que o ama a ponto de entregar o seu único filho unigênito,
para morrer em uma cruz no madeiro, você acha que Ele não faria por você tudo de bom e tudo que você precisa? Tem muitas coisas da vida da gente que são desgarradas, arrancadas, mas às vezes não é porque queremos, é porque Deus está vendo que não dá certo e Deus tira, Deus toma, Deus leva. Entenda que tudo é na vontade dEle, no jeito dEle, na hora dEle. E quando estou falando de Páscoa, e quando eu disse que eles ficaram 400 anos e 30 presos, cativos por Faraó no Egito, a gente vai ver que quando vai chegar ali na libertação do povo através de Jesus, há um perímetro, uma parte em branco na Bíblia, chama período interbíblico, e esse período é o período onde Deus ficou 430 anos sem falar com uma humanidade. Daqui a pouco veio João e pregava a respeito do Messias, o que o Isaías messiânico, o profeta messiânico falava, que ele viria e que ele já estava no nosso meio e que ele vos batizaria com o Espírito Santo. E ele diz: eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés, mas ele já está no nosso meio. E quando ele está batizando as pessoas, ele vê ao longe e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para trazer liberdade. Pode ver que ele morreu um dia antes da Páscoa, no dia 13 do primeiro mês do ano. Entenda que ele foi a nossa libertação. Entenda que ele foi o homem que a morte não pôde levar, que a morte chegou até ele, bateu e caiu de costa, porque nele não havia morte, nele não havia pecado, porque o pecado gera morte, mas Jesus, dentro da sua santidade, ele gerou vida, e gerando vida, quando ele está preso na cruz, o soldado fura o seu lado, e quando ele fura o seu lado, ali nasce a igreja. Eu não sei se você lembra na passagem de Adão e Eva, que foi retirado de Adão uma costela e foi preenchido com carne. Da costela de Adão foi feito a sua noiva, a sua esposa, a Eva. E ele disse: agora pois sim, sangue do meu sangue, carne da minha carne, essa se chamará mulher, porque do homem foi retirada. E do lado de Jesus nasceu a noiva de Cristo, a igreja, a Páscoa, a libertação do povo escolhido de Deus. A Bíblia diz: muitos são muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que quer dizer muitos chamados e poucos escolhidos? Porque sobre a sua vida existe um chamado. Exercer o chamado cabe a você devido ao livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, você pode fazê-lo. Ser liberto depende de você, porque o próprio Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Jesus quem nos liberta, é Jesus que nos libertou de toda sentença de pecados na cruz do madeiro. A morte, ela operava liberadamente até ali, e quando ela chegou até ali e viu aquele homem santo, ela não pôde levá-lo, porque nele não havia morte, nele não havia pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Ou seja, aonde está você agora, morte? Porque teve um santo que o venceu. Aonde está o seu aguilhão agora? Você não pode prender mais ninguém, porque todo aquele que aceita a Cristo, que guarda em seu coração os seus mandamentos e que leva os seus pensamentos e a sua vida aos pés do nosso Senhor, ele tem liberdade. Tem pessoas nessa terra que andam soltos, mas estão presos em seus pecados e delitos. Mas Jesus veio trazer paz, Jesus veio trazer libertação. E nessa Páscoa desse ano, nessa Páscoa desse mês, no dia 14, eu quero estar aqui deixando uma mensagem para você de libertação. Se liberte-se de você mesmo, porque não existe
nenhum inimigo maior na sua vida do que você mesmo. Então fica aqui a dica: liberte-se de você mesmo. Essa é a Páscoa do Senhor. Por isso ele disse: negue-se a si mesmo, pegue cada um a sua cruz e segue-me. Eu quero deixar essa mensagem para você. Que você tenha uma ótima semana. Feliz ano novo a todos vocês. Que Deus os abençoe poderosamente. E quero estar aqui fazendo uma oração para todos vocês que me ouvem neste canal. Poderoso Deus, eterno e misericordioso Pai, aqui quem ora nesse momento é o teu filho, teu servo, Tiago. Quero te fazer um pedido, Senhor. Todas as pessoas que me ouviram nesse momento, que sejam alcançadas pelo teu Espírito Santo, o Espírito Consolador, que venha consolá-los neste momento, que venha tocar nos seus corações, nas suas mentes, que venha transformar vidas, e que o teu Espírito Santo venha fazer morada no coração de cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora. Eu determino nessa tarde para você, nesse mês, no primeiro mês do ano, libertação para você, para sua casa, para sua família, para sua vida. Sou eu aqui, pastor Tiago, deixando esta mensagem para você. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo tome você aonde quer que você esteja nesse momento, e que a paz do nosso Senhor Jesus seja com você. Amém? Que Deus os abençoe.